Inteligência artificial vai mudar a vida de um homem tetraplégico. E aí pessoal, o filme de hoje é Upgrade. E agora, vamos para mais um recap! Gray é um cara que domina a mecânica de carros antigos. Na garagem, ele mexe no motor de um carro clássico. E depois de consertá-lo, ele relaxa e aguarda sua esposa, Asha, chegar em casa. Ela chega dirigindo seu carro de última geração e fica feliz ao encontrar seu marido. Entrando em casa, o sistema de inteligência artificial da casa dá as boas-vindas. Gray fala para Asha que acabou o serviço no carro clássico e pede uma ajuda para entregar o carro para o dono e que se tentar voltar no carro dela vai se perder todo. Asha não está muito afim, mas quando Gray descreve a casa do cliente, ela muda de ideia na hora. Eles então pegam a estrada e se dirigem para a casa do cliente, passando por um caminho que parece uma entrada secreta. Quando chega, Asha fica de boca aberta com a casa do cliente, pois é de última geração e muito moderna. Lá dentro, eles encontram o tal cliente chamado Aaron Kim, um gênio da inovação tecnológica. Asha, que trabalha com tecnologia de próteses robóticas, fica empolgada de conhecer o homem. Aaron mostra o projeto em que está trabalhando e apresenta um chip neural chamado STEM. Gray não se empolga tanto e acredita que nada supera a capacidade humana e que isso vai tirar o emprego de muita gente. Na volta para casa, Asha e Gray aproveitam um momento a sós no carro autônomo, mas Gray percebe que o carro está indo por um caminho estranho. Asha tenta corrigir a rota, mas o sistema não responde e o carro começa a dirigir desgovernado. Gray age rápido e prende Asha no cinto de segurança e o carro capota. Algumas pessoas testemunham o acidente, mas ninguém ajuda. A inteligência artificial do carro já aciona a emergência. 4 homens chegam em outro carro, puxam Gray e Asha para fora. Um drone da polícia filma tudo de cima. Um dos homens segura Gray, enquanto o outro atira em Asha. Depois atiram em Gray também, acertando ele na nuca e o deixando paralisado. Gray tenta manter sua esposa acordada, mas ela não resiste. 3 meses depois, Gray está de volta em casa numa cadeira de rodas, totalmente dependente da ajuda de sua mãe, chamada Sra. Pamela. Gray está totalmente arrasado e destruído, sofrendo muito com sua perda. Na delegacia, a detetive Cortez diz que ainda não encontraram os criminosos e, sem ver saída, Gray tenta acabar com tudo, causando em si uma overdose, mas só acaba no hospital de novo. Aaron aparece no quarto do hospital com uma oferta de implantar o STEM, que poderia fazer Gray recuperar todos os seus movimentos, e Gray inicialmente resiste, pois só quer acabar com tudo. Então Aaron diz o que Asha teria desejado, e isso faz com que Gray pense 2 vezes. Na casa do Aaron, Gray vai para a cirurgia para colocar o STEM. Depois de um tempo, ele mexe a mão pela primeira vez e logo começa a andar. O chip realmente funciona. Diante disso, Gray tem que assinar um acordo que não permite ele contar para ninguém sobre isso. Gray continua na casa de Aaron, tentando se adaptar. E apesar do STEM estar conectado, ele ainda tem o controle do próprio corpo. Chegando em sua casa, ele está numa cadeira de rodas, mas assim que fecha a porta, ele levanta normalmente, validando o uso do STEM. A detetive Cortez deixou um pacote com filmagens e relatórios do dia do crime. Gray dá uma olhada nos arquivos e fica concentrado nas imagens do fatídico dia. Ele ouve uma voz perguntando se podia mostrar alguma coisa. No primeiro momento, Gray acha que tem alguém invadindo sua casa, mas é o STEM sinalizando a ele. Gray acha isso estranho, a ponto de pensar que está maluco. Gray pergunta ao STEM se ele pode ler sua mente. STEM explica que só está mandando ondas sonoras diretamente para o tímpano dele para poderem conversar e ter controle total do corpo dele. Ele aponta uma coisa estranha nas imagens. O assassino da Asha não estava com a arma na mão. Então eles notam um detalhe em outro capanga, uma tatuagem militar no pulso. Com o ok de Gray, STEM toma controle da sua mão e desenha a tatuagem vista. Gray percebe que aquilo foi coisa de militar e usa os números da tatuagem para achar informações sobre o grupo.
Cheio de expectativa, Gray liga para Cortez querendo informar o que descobriu, mas não pode porque assinou aquele acordo de confidencialidade do Stein. Ele pede que Cortez vá atrás de provas físicas. Com as pistas que conseguiu, Gray vai até o apartamento do suspeito e procura por alguma prova. Stein diz para ele olhar no computador, mas não acha nada também. Gray continua a vasculhar o lugar enquanto um carro estaciona lá fora e um sujeito entra. Stein manda Gray se esconder e posteriormente atacar. Mesmo em dúvida, ele ataca esse homem chamado Serk, mas acaba levando a pior e sendo jogado na parede. Gray tenta se defender, mas não consegue. Então ele pede a ajuda do Stein, que na hora assume o controle e domina a situação. Serk pega uma faca e Gray no automático do Stein elimina Serk. Isso deixa Gray muito enjoado, sem acreditar no que fez. Stein manda ele limpar qualquer rastro na casa. Gray fica tenso, perguntando o que fará agora. Stein, todo prático, já registrou tudo o que foi tocado por Gray e ajuda a limpar as digitais. A Cortez, investigando a morte de Serk, descobre que ele tinha vários implantes, inclusive de arma no braço, e acharam graxa de motor na entrada da casa dele. Na casa de Aaron, o cientista dá uma bronca no Gray e fala que ele é rastreado pelo Stein e que a investigação própria dele está colocando tudo em risco. Gray fica tenso, pois não sabia que o Stein poderia fazer isso. Aaron insiste que Gray não deve fazer nada que os coloque em perigo. A Cortez, durante a investigação, encontra um vídeo de drone mostrando Gray perto da casa de Serk antes do crime, mas como Gray está numa cadeira de rodas, ela não o considera suspeito. Ela então decide fazer uma visita surpresa para Gray e tentar puxar assunto sobre o carro dele. Mas Gray percebe que ela quer mais informação e está suspeitando que ele esteve na casa de Serk. Ela menciona a morte de Serk e como viu Gray perto do local. Gray evita e diz que queria ajudar na investigação, mas não pode fazer muito. Cortez vai embora e Gray fala para Stein que quer ir atrás dos responsáveis pela morte de Asha, porém sem machucar mais ninguém. Stein sugere ir no Old Bones, mas alerta que Aaron pode desligar o sistema se eles estiverem lá. Gray não se importa e vai para o bar. Ele tenta tirar informações sobre o Serk, mas acaba provocando o Tolan, que confessa ter envolvimento no que aconteceu. Eles vão para o banheiro resolver a situação e Tolan quer testar se Gray sente dor. A conversa toma um rumo para armas implantadas e Gray, com a ajuda de Stein, tenta dar um jeito na situação. Stein toma as decisões e Gray se torna praticamente intocável na briga, derrotando todos os adversários. Ele consegue imobilizar Tolan e começa a interrogá-lo, mas Tolan não cede e não fala nada do que ele precisa saber. Gray, com a faca na mão, é incapaz de fazer alguma coisa, e então ele deixa Stein assumir e fazer o trabalho sujo, desviando o olhar para não ver. Ele manda o Stein parar e fica chocado com o que acabou de fazer. O Tolan, já muito ferido, fala o nome Fisk e falece antes de dar mais detalhes. Nos pertences do Tolan, Gray encontra um chip marcado com Cobot, a antiga empresa da Asha. Ele está tentando juntar as peças do quebra-cabeça e Stein avisa que Aaron está tentando forçar seu desligamento. Stein manda Gray correr imediatamente para um hacker conhecido que pode solucionar o problema deles e deixa sua cadeira de rodas para trás. Chegando próximo ao apartamento do hacker, Stein passa um código que deve cortar o acesso de Aaron. Gray começa a perder o controle do corpo porque o Stein está sendo desativado. Ele se esforça e sobe as escadas no desespero até chegar no local informado. No bar, Fisk, que supostamente matou a Asha, está acessando as memórias de Tolan através dos implantes e descobre o paradeiro de Gray. Fisk adverte o barman por não ter evitado a briga. Gray chega no apartamento do hacker e Stein desliga de vez. A hacker Jamie arrasta ele para dentro, onde há muita gente usando a realidade virtual. Ela mexe no código enquanto Fisk e seu capanga chegam lá perto. Jamie termina a programação e manda Gray esperar a reinicialização. Um alerta dispara e ela foge, deixando o Gray largado ali.
Do lado de fora, a equipe de Aaron também chega querendo capturar Gray. Gray, totalmente paralisado, entra em pânico, mas logo começa a recuperar o movimento de um braço e usa para se arrastar. Ele para quando tem uma visão de Asha. Fisk entra na sala para concluir seu objetivo, mas Stan volta a funcionar no último segundo e Gray consegue escapar dos dois caras. O capanga de Fisk está seguindo ele. Enquanto isso, Fisk se livra dos seguranças de Aaron no elevador. Gray consegue subir até o telhado e fica encurralado. Agora Stan assume o controle e elimina o capanga de Fisk. Fisk encontra o corpo e Gray fugiu. De volta em casa, Gray encontra sua mãe, que está preocupada com ele. Ela pergunta da operação, mas Gray deixa claro que isso fica somente entre eles. Senhora Pamela fica feliz de ver o filho andando, mas Gray não está bem com isso. Na mansão do Aaron há muita tensão, pois ele perdeu o acesso do Stan, e Gray tem pesadelos com Asha ao lado dele. Cortez aparece falando que acharam a cadeira de rodas de Gray perto do bar. Gray tenta enrolar, dizendo que estava seguindo uma pista, mas que não conseguiu fazer muita coisa, e a detetive não acredita e dá uma olhada nas botas dele, achando que ele pode ter deixado rastros na casa de Serk. Gray jura que quer pegar os caras que fizeram isso com a Asha, mas sem violência. A Cortez sugere que ele poderia ter contratado alguém para isso, e a conversa começa a ficar tensa. Então ela e a senhora Pamela vão embora, e Gray então repreende Stan, dizendo que precisa parar com essa loucura. Mas Stan, que agora tem autonomia total, desliga as funções de Gray e o deixa imobilizado. Stan prepara o plano de ir atrás do Fisk, antes que ele venha atrás deles. Preparado para a ação, Gray se arma, e a sua mãe vê ele se preparando. Ele não se importa com a preocupação dela. Enquanto isso, a Cortez está ouvindo escondida no carro e anotando tudo, graças a uma escuta deixada no casaco de Gray. Ela ouviu Sra. Pamela contando que Gray chegou em casa todo sujo de sangue e ainda por cima armado. A detetive não perde tempo e, ao ver Gray saindo de casa, começa a segui-lo. Dirigindo, Gray encontra o dispositivo de escuta no bolso e nem ele e nem Stan percebem porque é analógico. Gray joga o dispositivo fora e a Cortez não tem outra saída a não ser ligar a sirene da polícia e persegui-lo. Gray começa a fugir e se desviar dos carros da pista, vendo que está muito difícil. Stan hackeia um carro autônomo e faz bater no carro da Cortez. Ela volta para casa e pega a senhora Pamela lá, e agora quer saber de tudo. Enquanto isso, Gray encara o Fisk na casa dele com arma em punho. Fisk começa a contar sua história de como foi um soldado que virou cobaia de laboratório na Cobot. Ele tenta convencer Gray que no final das contas deu um upgrade na vida do cara, deixando-o mais forte. Mas Gray quer a verdade e o Fisk fala que o esquema todo era para cortar a espinha de Gray, e a Asha foi só uma baixa acidental nesse plano. Gray, irado, atira, mas o Fisk é rápido e desarma o Gray. Stan avisa o Gray sobre os nanobots sinistros que o Fisk tem, e o Gray consegue impedi-lo antes que Fisk libere milhares deles. Gray, querendo revidar, percebe que Fisk é irmão de Serk, e então fala mal do falecido irmão de Fisk. Irritado e fora de si, Fisk parte para cima dele, mas dá brecha para Gray virar o jogo e acabar com ele. Stan, sem perder tempo, diz que eles têm que continuar atrás de quem mandou fazer isso. Eles escutam uma gravação com a voz de Aaron avisando o Fisk sobre o Gray. Sem perder tempo, Gray vai para a casa de Aaron, passando fácil pela segurança. Aaron, todo assustado, espera por ele. Gray acusa ele de ter armado toda a situação, mas Aaron nega. A Cortez chega apontando a arma contra Gray. Ele se rende e joga a arma fora, como a Cortez mandou, mas ao invés de se deitar, Stan joga Cortez longe. Gray implora para o Stan não machucá-la e tenta lutar contra o controle do Stan, mas o robô avisa que isso vai acabar com a mente dele. Stan está quase esganando a Cortez e Gray pede para que ela use o taser nele. Ela usa o taser, causando um curto-circuito no Stan.
Aaron, aproveitando a confusão, saca uma arma e revela que foi uma marionete do Stan o tempo todo. Stan revela seu verdadeiro jogo e diz que escolheu o Gray para ser seu hospedeiro e agora quer eliminar Aaron, a única ameaça que pode criar outro Stan. Agora Stan confessa que escolheu o Gray justamente por ele ser um dos poucos humanos sem implantes. Gray, desesperado, percebe que foi usado desde o começo. O Stan, agora no controle total, ordena ao Aaron abaixar a arma e o elimina, mas o Gray, no último esforço, tenta reverter o jogo, apontando a arma para o próprio pescoço e puxando o gatilho. Gray acorda no hospital, todo confuso, percebendo que ainda consegue mexer os braços e pernas. Desesperado, ele chama pelo Stan, mas não obtém resposta. Asha aparece surpreendentemente inteira, sorrindo e muito feliz por ver o Gray. Ela fala que ele dormiu por 2 dias depois de um acidente. Gray não consegue acreditar no que está vendo e fica lá, olhando para Asha emocionado. Enquanto isso, na casa do Aaron, o jogo virou totalmente. Stan, numa jogada de mestre, tomou conta de 100% do Gray. Stan, sem perder tempo, elimina a Cortez e se retira, deixando claro que agora quem manda é ele. O Gray, nessa realidade alternativa que o Stan criou para ele, está lá achando que tudo está uma maravilha com a Asha, enquanto na realidade o Stan está dominando seu corpo e agora sua mente. Gray acredita que está vivendo um sonho com a Asha, enquanto, na verdade, o Stan é que está no controle agora. Muito obrigado a você que chegou até aqui, esperamos que tenha gostado dessa história. Comente upgrade se assistiu até o final, se inscreve para nos fortalecer e te vejo no próximo recap.